E eu quero começar aqui lendo com vocês 1 Coríntios capítulo de número 16. 1 Coríntios capítulo 16, o verso de número 9. 1 Coríntios 16, 9. Não esqueça de Provérbios, que despreza a palavra, este perecerá. O que rejeita o conselho, a direção de Deus, que rejeita o mandamento do Senhor, o que rejeita a promessa, este vai perecer. Mas quem guarda, quem vive, quem pratica, será então recompensado. Vamos dar sequência aqui. 1 Coríntios 16, 9, está escrito assim: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Amém. Para entender isso aqui, irmãos, nós precisamos compreender qual é a porta que, para nós hoje, Paulo está se referindo aqui nesse texto de 1 Coríntios 16, 9. Eu estava lendo hoje João 10, 9. Jesus disse: eu sou a porta, quem passa por mim será salvo. Então veja só, em João 10, 9, você encontra Jesus dizendo que ele é a porta. Paulo está dizendo aqui em Coríntios, irmãos, que quando essa porta grande e eficaz nos abre, olha só, a gente vai passar e a gente vai então desfrutar do melhor do Senhor para a nossa vida, porque existe sim promessa, existe sim a sua palavra que Deus vela para cumprir. Agora, observação aqui, irmãos, a porta é grande, a palavra é grande, eficaz. A palavra aqui, a porta, sendo que Jesus falou que é Ele, então entenda, na ministração de hoje, essa porta que Paulo está falando é Jesus, é a palavra, é a revelação de Deus, é a promessa do Senhor para nós. O Senhor está dizendo, uma porta grande e eficaz se abriu. Olha só, uma porta, uma palavra veio ao meu coração e trouxe abertura de caminhos. Entenda, irmãos, quando nós recebemos a palavra, quando nós aceitamos aquela palavra, Deus está nos dando uma grande oportunidade para desfrutar de tudo que Ele tem prometido através da sua palavra. Eu só vou pegar aqui a referência, Êxodo 3:8. Depois você pode ler, se for rápido a gente vê aqui na tela também. Lá fala de uma história, você deve conhecer, que eles estavam no lugar e havia uma promessa. Deus falou assim: olha, eu vou levar, eu vou conduzir, vocês vão até a terra que mana leite e mel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma promessa que foi dada. Agora, irmão, se você pegar o contexto, você vai ver que Deus estava dando a promessa para todos, mas nem todos chegaram àquela terra, nem todos desfrutaram da terra que era boa e larga, nem todos comeram, irmãos, ali do mel, desfrutaram, né, do leite, entenda que o leite e mel representa fartura, representa coisa boa da parte de Deus. E aí eu vejo então, né, consigo aqui fazer uma grande associação desses versículos, e a gente vê que nos dias de hoje é o que está acontecendo na vida de muita gente. Deus tem nos dado a promessa, só que a promessa não tem se cumprido. E aí eu vou pegar, irmãos, uma frase que eu falei aqui no domingo, e vou aqui repetir ela, só que vou levar depois para o lado da promessa. Olha só, domingo eu disse aqui, com base na palavra, que o diabo, o demônio, vamos dizer, Satanás, ele não pode me tirar, ele não pode te tirar da presença de Deus. Lembra dessa frase? O diabo não tem esse poder, Satanás não tem essa condição.
Alguém pode dizer assim: mas o diabo tirou o fulano da igreja, o diabo tirou o ciclano da presença de Deus. Isso nunca aconteceu, irmãos. Isso nunca vai acontecer. Primeiro, vamos pela lógica. Deus é soberano. Diga glória a Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Agora você acha que, irmãos, você acha que Deus vai permitir Satanás fazer isso? Só se ele tivesse abaixo, né? Só se ele não tivesse condições de então barrar Satanás. Então Deus estando acima de tudo e de todos, a gente vê que o diabo, o inimigo, o demônio, o próprio Satanás, ele não tira a pessoa da presença de Deus, ele não tira a pessoa da igreja, só que ele usa meios, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para nos desmotivar, para nos entristecer, para então nos enfraquecer. E aí, irmãos, nesse momento a gente toma a decisão: eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus. Mas foi Satanás que tirou? Não, a pessoa tomou a decisão. Por quê? Porque ela estava fraca, porque ela estava desanimada, porque ela estava triste. Então, o diabo não tira ninguém da presença de Deus, o inimigo não tira ninguém da igreja. Isso, irmãos, não é um equívoco quando alguém afirma isso, né? Volto a dizer, ele usa pessoas, usa meios, usa circunstâncias, mas a decisão é nossa, por estarmos fracos, por estarmos, vamos dizer assim, vamos colocar assim, sem buscar a Deus. Até na ministração de domingo, né? Se a gente não tiver aprofundado em Deus, irmão, se a gente tiver na superfície, no raso, aí a gente vem uma pequena, um pequeno vento contrário, a gente já quer sair, já quer abrir mão, né? Então é isso. Aí agora eu vou mudar a declaração, mas o entendimento é o mesmo, porque eu já ouvi muita gente dizer isso. E hoje Deus me fez entender e lembrar disso novamente. Agora, no ponto aqui, irmãos, de promessa, eu já ouvi pessoas falarem assim: o diabo está impedindo da promessa de Deus se cumprir na minha vida. Você concorda com isso? É a mesma coisa. O diabo não tem, irmãos, capacidade, poder de impedir. É como se a pessoa estivesse falando assim: o diabo está barrando Deus de cumprir a promessa na minha vida. Tem lógica isso, irmãos? Não tem. O diabo não tem esse poder de barrar Deus de cumprir a sua promessa na nossa vida, porque a Bíblia diz que o Deus que prometeu, o Deus que deu, irmãos, vamos dizer assim, um pontapé inicial, Deus é fiel para começar, e o mesmo Deus que começou, Ele é fiel para terminar a obra na nossa vida. Amém, igreja? Então não tem diabo, não tem demônio, não tem obra infernal que possa barrar Deus de impedir da promessa se cumprir. Porque eu vejo, irmãos, o que Deus promete através da sua palavra, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: Ele vela para cumprir tudo o que prometeu. Amém, igreja? Ele vela, ele prometeu, Ele vai fazer de tudo para aquilo acontecer. Deus não volta atrás. Embora você pode falar assim: mas a promessa não se cumpriu. Espera aí, não se cumpriu por quê? O erro não está em Deus, o erro não está na palavra dEle. Então a gente tem que olhar para nós. E aí eu estava dizendo à tarde no culto, irmãos, e de manhã também, que olha só, muitas são as pessoas que não estão passando por essa porta, não estão recebendo a palavra, que a porta é Jesus, né? A palavra, a revelação, a inspiração, não estão, irmãos, por quê? Porque os adversários estão, olha só, criando situações para as pessoas não viver a palavra. Porque o que Paulo falou, você lembra do versículo? 1 Coríntios 16, 9? Uma porta grande e eficaz me abriu, porém há muitos adversários. Não é que o diabo impede
da promessa se cumprir. Existem os adversários que, irmãos, trabalham, né, contra nós para fazer a gente desanimar, para fazer a gente, irmãos, né, vamos dizer assim, desistir. Aí você pode depois pegar na Bíblia lá em Números capítulo 13, eu não vou ler também, mas pode marcar aí a referência. Lá fala dos espias. Quantos espias foi ali, né, analisar aquela terra? 12. 10 chegaram dizendo: não tem condições, lá tem gigante, lá olha, não dá, a gente não pode, não tem como. 10 chegaram lá, irmãos, desanimados. E esses 10 que chegaram lá desanimados, não entraram, não foram. A Bíblia fala que Josué e Caleb, salvo Caleb, né? A Bíblia declara assim, o Caleb ele faz uma declaração assim: olha, subamos animosamente. Eu entendo que o Caleb está lutando, irmãos, contra o desânimo. O Caleb está dizendo: se a gente cair nessa dos 10 aí, se a gente ficar aí, a gente vai estar desanimado, mas subamos animosamente, que haja ânimo no nosso coração, para que essa promessa de Deus venha se cumprir. Então olha só, o diabo não impede da promessa se cumprir, porém existe adversários. Existe, irmãos, desânimo, existe, né, situações contrárias que vai de uma forma nos desanimar, nos desencorajar, nos fazer, irmãos, recuar como aqueles 10 recuaram. Então aqui eu quero dizer para a igreja, irmãos, a porta, a palavra, o Senhor tem aberto, Ele tem entregado, Ele tem, né, trabalhado em nosso favor. Agora cabe a mim, cabe a você se posicionar. Cabe a nós, irmãos, se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Essa palavra que o Senhor me entregou, essa revelação que foi me dada, essa promessa que o Senhor entregou. Falei aqui de promessa, lembrei daquela música, eu acredito que já falei aqui em outra oportunidade. Não tem aquela música que uma hora ou outra a gente canta, não morrerei sem que a promessa não se cumpra? Tem muita gente morrendo sem a promessa se cumprir. Ah, mas porque o diabo está impedindo a promessa se cumprir? Não, irmãos, é nós que estamos falhando. É nós que estamos, irmãos, sendo impedidos pelos adversários que existem de forma espiritual, e aqueles adversários estão nos desanimando. Então, assim, claro que a gente pode levar para várias outras aqui observação, mas a pergunta é: quais são os adversários que você tem lutado ultimamente? Quais são os adversários que têm se levantado contra a sua vida? Cada pessoa sabe o que tem passado. Eu estou apontando aqui o desânimo, mas pode ser que seu adversário é outro. É outra luta que você tem enfrentado, irmãos, que tem te desanimado, que tem te ficado, né, para baixo, sem força para continuar. E a gente precisa entender: eu não posso me entregar. A porta, a palavra, Deus abriu, Ele me entregou. Agora eu preciso fazer o que, igreja? Vencer os adversários. Então vamos receber essa palavra. Diga assim: eu creio que a promessa o Senhor tem me entregado. Diga assim: agora eu preciso vencer os adversários. Amém? Quais são esses adversários? Você sabe o que você tem enfrentado? É o desânimo? É o medo? É uma insegurança? Né? Talvez seja, irmãos, um bloqueio para você isso, se você acha que é algo normal. O próprio Paulo, ele traz no versículo 13 a resposta. Eu estava perguntando: como vencer esses adversários? Como vencer essas lutas? Como vencer essas, dificuldades na vida? Aí no versículo 13, no mesmo capítulo 16 de 1 Coríntios, o Paulo traz 4 respostas. Vamos atentar para elas? Quais são as respostas que o Paulo traz? Diga comigo: para vencer os adversários, diga: eu preciso vigiar
está firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém. Vamos por parte aqui, igreja. Qual que é o primeiro conselho, instrução que Paulo traz para vencer os adversários? Vigiar. Eu preguei essa palavra de manhã e à tarde, e depois do culto da manhã, eu fui para o escritório ali, fiquei meditando e refletindo. Deus me fez lembrar algo, e talvez eu falando aqui alguém também vai lembrar. Quem tem vindo frequente nos cultos, vamos dizer nesse período de um mês agora, você parou para analisar, irmãos, quantas palavras Deus nos deu sobre vigilância, sobre vigiar, estar atento? Eu não tinha associado isso. E se eu não estou enganado, tinha umas 4 para 5 ministrações durante esse mês. Você pode ver nas gravações aí depois, usando Deus, nos dando outros textos, outros meios para falar, mas Deus está falando, irmãos, vigiar. Está falando, abra os olhos. Está falando, fica atento. Porque, irmãos, foi quarta no curso Fé. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. O que está falando? Vigilância, vigie, que senão o diabo vai acabar com sua vida. Vigie, porque senão o inimigo vai destruir seu casamento. Vigie, que senão o inimigo vai levar os seus filhos para a perdição. Vigilância. Então Paulo está dizendo, irmãos, para vencer aqui a batalha, a luta, para vencer a adversidade, nós temos que vigiar. Agora vamos atentar um pouquinho aqui, irmãos, não fugindo da declaração vigiar, mas vamos aprofundar nesse sentido um pouquinho aqui. Porque quando se fala vigiar, a pessoa fala assim, não, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ser mais santo, eu tenho que ser mais de Deus. Só que aí ela quer levar, irmãos, para o lado assim de santidade, como se vestisse uma roupa de santidade, ao qual aquilo iria trazer para ela a vigilância. E não é isso. Não tem gente, irmãos, que às vezes ela quer assim pisar em casca de ovo, se mostrar ser santo, e que na verdade, irmãos, por dentro não tem nada de vigilância, não tem nada de algo que a pessoa realmente quer tomar cuidado para o diabo não destruir a vida dela. Será que, irmãos, a gente não está falhando nesse requisito? A gente quer aparentemente mostrar vigilância, mas lá dentro do coração o diabo já tomou o coração. Na mente o diabo já está controlando a mente. E eu creio, não é por acaso, ontem na oração que a gente fez aqui, Deus me levou à oração. Irmãos, quantas pessoas que estão sendo controladas pela mente? Quantas pessoas, na oração Deus me fez pensar disso. Tem gente que fala, nossa, minha cabeça está doendo demais. Quanto tempo essa cabeça dói, toma um remédio não passa, toma um remédio não melhora, essa dor não some. Sabe, irmãos, não é propriamente uma dor, onde a pessoa fica procurando, será que é o sol? Será que é algo que eu fiquei sem comer? Fica procurando uma alternativa, sendo que essa dor na cabeça, em oração, ontem Deus me fez entender, onde o inimigo traz uma pressão na cabeça. Tem gente que a sensação é como se a cabeça fosse estourar. Uma pressão, como uma panela, irmãos, olha, ao ponto de estar ali, ao ponto que a qualquer momento a pessoa perder o juízo. Quantas pessoas que estão sendo controladas, e a gente precisa, irmãos, estar atento, vigilantes, estar de olhos espirituais abertos. Amém, igreja? Diga comigo, para vencer os adversários, para a promessa se cumprir, para a palavra de Deus se cumprir, diga, eu preciso estar atento, vigilante. Agora, igreja, entenda, não é vestir uma roupa de santidade que vai te dizer que você é vigilante, não é querer mostrar para as pessoas que você é santo, que vai então
te tornar um vigilante. É você estar, irmãos, atento. O diabo quer me derrubar, mas não vai derrubar. O diabo quer passar rasteira, mas ele não vai passar rasteira. O inimigo quer me vencer, mas eu não vou abrir mão da fé, da palavra de Deus. Eu não vou deixar de orar. Irmãos, isso é vigiar. Isso é você estar atento. É você saber que estamos em uma constante luta, uma luta diária, e a qualquer momento, por causa do nosso descuido, o diabo, irmãos, vai passar rasteira, ele vai passar a gente para trás, e coisas ruins vão acontecer. Mas vigilante, nós vencemos os adversários. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo entendimento aí? Qual que é a segunda resposta que o Paulo traz? Estais firme na fé. O que é estar firme na fé, irmãos? É estar sobre a palavra. Lembrei também da uma ministração dessa semana que passou, Eclesiastes 10:4. A Bíblia diz que levantando contra você, contra mim, o espírito governador não deixe o seu lugar. E nós entendemos aqui pela essa ministração qual é o nosso lugar mesmo? A palavra de Deus. O lugar que Deus nos colocou é a sua palavra, é sobre a sua palavra. E agora a gente vê Paulo falando assim, olha só, estai firme na fé. Estai firme na sua posição que Deus te colocou. Estai firme na fé, irmãos, naquele propósito que Deus colocou ao seu coração. Veja, estar firme na fé, irmãos, é você saber que ainda que as lutas tenham sido grandes, é você estar de cabeça erguida. Olha só, eu dizia agora à tarde assim, quantas pessoas que por causa da adversidade, por causa da luta, por causa de um problema, seja no casamento, seja com filho, seja no financeiro, aí tem gente, irmãos, primeiro ela vai, abaixa a cabeça, primeiro ela se entrega, e aí as coisas só vão se desandando. Por mais que a luta esteja grande, irmãos, não abaixa a cabeça. Não desanima, não se entregue, porque, irmãos, está firme na fé, a luta está grande, mas minha cabeça está erguida, a minha fé está voltada na palavra, a palavra do Senhor está no meu coração. Isso é que nós precisamos fazer, estar firme na fé, de cabeça erguida. Problema para todo lado, mas não tem problema não, eu estou na fé. Eu estou com Deus e Deus está comigo. Então, vida que segue, as coisas vão melhorar, vão ficar como Deus quer que fique. Amém? Terceira lição, resposta. Portai-vos varonilmente. O que é isso? Ser corajoso. Paulo está dizendo assim, seja corajoso. Ele está dizendo, tenha coragem. Aí nessa tradução fala, sejam corajosos. Agora, igreja, olha a observação que eu quero aqui fazer com você. Talvez você nunca olhou para esse ponto de observação quando se fala de coragem. Uma vez uma senhora disse assim, pastor, depois que eu vencer o medo, aí eu vou passar a ter a coragem. Eu fiquei olhando para aquela palavra, aquela declaração dela, e aquilo me incomodou. Olha o que ela disse, depois que eu vencer o medo, eu vou passar a ser corajosa. Ela estava dizendo assim, eu só vou ter coragem depois que o medo foi embora. E aí, irmãos, aquilo me incomodou. De momento ali eu não entendi o que ela quis dizer. Depois, o Senhor me ensinou, o Espírito Santo ministrou o meu coração, procurei ela e falei a ela o que eu vou dizer agora. Diga comigo, coragem é ir mesmo estando com medo. Amém? Você precisa, irmãos, dar coragem na hora que você está com medo. Porque, olha só, tem gente que espera assim, não, eu vou esperar o medo sair,
o medo acabar, para que eu tenha então coragem de enfrentar. Não é isso. Sejam corajosos. Diga comigo, irmãos, é na hora do medo que eu tenho que ser corajoso. Entendeu, igreja? É na hora do medo que eu tenho que ser corajoso. Então, depois eu disse a ela, não é na hora que o medo foi embora, depois que você vai ser corajosa, não. É na hora do medo, que é para você ser corajoso. Aí diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga: coragem não é a falta de medo, é a ação apesar do medo. Entendeu? É a ação apesar do medo. Eu estou com medo, mas eu vou agir corajosamente. O Senhor me encoraja, o Senhor me faz corajoso. Veja, irmãos, se a gente olhar para esse sentido que eu estou ministrando aqui, eu creio que o Espírito Santo está falando do teu coração, tem sentido. Quando Deus falou para Josué, seja corajoso, ele estava com medo de encarar o lugar de Moisés. Moisés era um líder, um mentor, vamos dizer assim, um homem de Deus. Josué estava lá chorando, e Deus falando: seja corajoso, seja corajoso. Veja que Deus está encorajando ali Josué na hora que ele estava com medo. Então entenda que, irmãos, nós precisamos ser corajoso na hora da adversidade, na hora do medo. 1 Coríntios, volta aí. 1 Coríntios 16:13. Por último, fortalecei-vos. Veja que nós precisamos nos fortalecer em Deus na hora da nossa fraqueza. A Bíblia nos traz essa declaração: quando estou fraco, aí eu sou forte. Então eu aprendo, irmãos, que com essas 4 respostas, Paulo está dizendo: assim vocês podem vencer as adversidades. Se fortaleça na hora da sua fraqueza. Faça uma reflexão: quantas vezes você disse: eu não sou capaz, eu não tenho força para vencer essa luta? Aí lá na frente você olha para trás e vê: essa força veio de Deus, essa força vem do Senhor. Você reconhece isso? Diga comigo então: a força que eu tenho vem de Deus. Diga: Deus me fortalece na hora da minha fraqueza. Irmãos, é na hora que você diz que não dá, é na hora que você diz eu não consigo, é na hora que você diz eu estou fraco. Essa é a hora. Fortalecei-vos no Senhor, diz o Paulo, É hora de você: Senhor, a minha força eu não tenho mais, mas eu creio que a força de Deus, ela vem sobre a minha vida, ela está em mim. E aí, irmãos, a gente precisa usar dessa força para vencer qualquer situação ou adversidade que está diante de nós. Amém? Você está disposto a vencer? Vença. Como? Vigiando, estando firme na fé, sendo corajoso na hora do medo e se fortalecendo em Deus na hora que você está fraco. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, das redes sociais. Fique na paz de Cristo.